Olá, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, sou Marcelo Duarte, PCNP de Biologia. Vamos hoje falar sobre o ATPC de Ciências da Natureza. Passo a palavra. Olá, boa tarde, professores. É um prazer estar aí com vocês mais uma vez no ATPC. Vamos dar início a essa tarde, espero que todos aproveitem bastante. Para quem não lembra de mim ou ainda não me conhece, meu nome é Ronaldo, estou como ATPC, professor coordenador do Núcleo Pedagógico, PCNP, né, de Física, na diretoria de ensino da região de São Vicente. Passo a palavra. Boa tarde a todos, meu nome é Vanderlei, PCNP de Matemática da DE de São Vicente, e espero que a gente tenha aí mais uma tarde proveitosa, né, para esse nosso ATPC. Passa a palavra. Boa tarde, eu sou a professora Mariana, estou como PCNP de Matemática, espero que essa tarde seja bem proveitosa para vocês, tá? Passo a palavra. Boa tarde, meu nome é Rosimeire, sou professora de Ciências, estou como PCNP na diretoria de ensino da região de São Vicente, sejam todos bem-vindos. Passo a palavra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gerson Novaes, professor de Química, atualmente atuo como PCNP na diretoria de ensino de São Vicente, e mais uma vez é um prazer enorme tê-los aqui conosco para mais um ATPC, né? ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. A justificativa do nosso ATPC de hoje, né, ela está baseada no que nós conversamos em ATPCs anteriores, realizado em 21 de maio. Então, eu apresento para vocês aí inicialmente a nuvem de palavras que foi obtida a partir da avaliação de vocês referente àquele encontro, né, aquela ATPC. Então, vocês podem ver aí que as palavras que estão em destaque, que foram as mais citadas, é boa, né, nossa ATPC foi boa, foi produtiva, foi ótima, instrutiva, proveitosa. Então, são os nomes que mais se destacam. A gente, desde já agradece, né, como a parceria que a gente realiza aqui semanalmente. O próximo slide, ele também é baseado no levantamento que foi feito com vocês referente à sugestão de temas que a gente poderia abordar nas nossas próximas ATPCs. E como vocês viram aí, o tema avaliação, ele obteve o primeiro lugar, ficando com 32% dos votos, né? Então foi uma escolha de vocês, a opção por avaliação. E esse vai ser o foco principal da nossa ATPC de hoje, né? Então, a pauta está aí, explicando, né, que vamos abordar o ato de avaliar a aprendizagem, né? Nós teremos também um quiz, né, com algumas questões que foram produzidas para dar uma dinâmica diferenciada no nosso trabalho. E também tem a avaliação da aprendizagem realizada durante a ATPC, né? Então, os objetivos do nosso encontro de hoje é apresentar e refletir com os professores os tipos e a importância da avaliação para o processo de ensino e aprendizagem, especialmente nesse período de distanciamento social. Ou seja, nós temos uma teoria toda embasada no nosso trabalho para trabalhar avaliação presencialmente, porém, nesse período de avaliação de distanciamento social, a gente tem que fazer algumas adaptações. E por falar em adaptações, nós temos aí, né, uma reflexão proposta, né? Isso já foi proposto em outros encontros nossos, né, da diretoria de ensino, que diz assim: você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Isso é uma citação de Confúcio, né? Mais do que nunca, a gente está vendo que a gente não pode mudar os ventos, né? Ou seja, veio um vento forte esse ano e mudou todo o nosso sistema de trabalho. Então, a gente tem hoje em dia que trabalhar à distância, a gente tem que desenvolver ferramentas para esse ensino remoto e adaptar alguns conceitos que nós tínhamos para o trabalho presencial, do trabalho presencial para o trabalho remoto. Então, seria esse o ajuste das velas, né?
Então, para iniciar nosso trabalho, vamos propor algumas questões. Como esse vídeo está sendo produzido para as pessoas que não tiveram a oportunidade de participar da ATPC ao vivo, então nós vamos fazer essas perguntas e, na sequência, já vamos dizer qual é a resposta. A dinâmica proposta para o trabalho ao vivo foi da seguinte forma, né? A gente iria propor essas questões para que vocês tivessem alguns minutos para responder pelo chat, né? Mas eu vou ler a questão e já vou dar a resposta. Na primeira questão, é a seguinte situação. Numa turma de terceiro ano do ensino fundamental, a professora acompanha a aprendizagem dos alunos, notificando o que eles já sabem e do que precisam aprender naquele nível de ensino para melhor intervir e favorecer a aprendizagem dos seus alunos. Dessa forma, ela está realizando intervenções pedagógicas com vistas a realizar o processo de avaliação na perspectiva, no caso aí, é uma perspectiva de agnóstica e formativa. A alternativa D contempla essa questão. A próxima questão proposta é a análise de uma charge, né? Pede uma reflexão. Nessa charge, tem um aluno entregando a prova e falando para a professora. Aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Sobre a charge, a preocupação do aluno com a sua nota refere-se ao processo de avaliação, alternativa B, somativa, ou seja, ele está preocupado somente com o valor final, né, da prova, né? E a terceira questão refere-se a quanto à avaliação formativa, pode dizer a alternativa correta aí é a alternativa C, preocupa-se com a construção de instrumento que seja capaz de avaliar o processo de aprendizagem e não somente o produto final. Aí nós colocamos para vocês uma imagem para reflexão, né? Temos aí animais diferentes, né? Um cenário de uma savana, né? Vamos dizer que seja. E aí tem o professor falando com esses animais, né? Para a seleção justa, todos farão o mesmo exame, ou seja, escalar aquela árvore. Então, na visão da pessoa que está ali, o exame justo seria ter o mesmo exame para todos. Só que quando você olha o público, você tem ali pessoas com potencialidades diferenciadas, as quais às vezes vão ficar impossível participar deste exame, ou seja, deste processo de avaliação. Então, isso é só para termos uma reflexão que nossos alunos não são iguais, né? Cada um apresenta potencialidades e fragilidades. E cabe a quem está fazendo o processo de seleção, no caso, não vou nem usar o termo seleção, né? Vamos colocar o processo de avaliação, cabe a ele fazer, contemplar essas diferenças. Então, usando ainda o tema, a gente tem um encaminhado para você que chama A Escola dos Animais. Ele fala um pouco deste assunto que nós abordamos na imagem, né, que é referente às diferentes potencialidades que cada um traz em si. Agora, para falar um pouco com vocês sobre uma sessão de estudo que nós propomos, eu vou chamar o PCNP Marcelo. Marcelo, é tua parte, fica à vontade. Olá, gente. Boa tarde. Se vocês estão assistindo agora, é uma gravação, né? Está sendo gravado. A gente vai propor esse texto para vocês. Se você clicar lá em cima, texto para a sessão de estudos, você vai ter acesso à entrevista do professor Cipriano Caso Lucchesi e terá tempo que você quiser, né? Você vai poder refletir a qualquer momento, mas em especial a gente coloca essas 3 questões para que vocês reflitam. Um juízo, é uma definição do professor Lucchesi, né? Um juízo de qualidade sobre os dados relevantes para uma tomada de decisão
e que direção tomamos. Então, é para a gente, o que a gente está fazendo, né, com a avaliação. Aí, já que estamos falando de avaliação, qual é a relação de planejamento e prática? Então, a gente tem que entender obviamente, com o auxílio do texto, todo o encadeamento para se chegar na avaliação. E neste momento de avaliação, qual a relação entre inclusão e exclusão? Lembrando que na nossa situação atual, nosso trabalho remoto, e que, de certo modo, será que estamos atendendo todos? Então, cabe essa reflexão. Então, tá, é a minha fala, eu agradeço, passo a palavra para o Gerson, de novo. Então, gente, feitas essas reflexões, nós entendemos que, para se avaliar, existe a necessidade da disposição do avaliador, né? Então, nós, professores, nos fazemos a pergunta, por que avaliar, né? Qual o objetivo de avaliar? E aí, os nossos questionamentos, eu avalio para incluir ou para excluir? Eu avalio para classificar ou para formar? O ato de avaliar a aprendizagem, né, ele está focado em alguns princípios, né? Avaliar um educando implica em acolhê-lo na sua totalidade. Acolher a situação da forma em que se encontra. A disposição de acolher este sujeito, né? Aliás, a disposição de acolher está no sujeito do avaliador e não no objeto a ser avaliado. Então, quem tem que pensar e as estratégias para promover a avaliação que seja uma avaliação formadora, que seja uma avaliação realmente que vá incluir ao invés de excluir, é a figura do professor, né? O avaliador é responsável pelo rumo da relação. Então, enfatizando o que eu acabei de falar, então, está na mão do professor, que é o avaliador em questão. A imagem de um médico sem disposição para acolher o seu paciente no estado em que está. Então, foi proposto aí assim, se nós formos pedir auxílio a um médico em função de uma necessidade de saúde que tenhamos, a gente quer que esse médico nos ouça na totalidade daquilo que eu estou indagando, porque ele tem a formação para entender e diagnosticar o que eu trago na fala, o que eu trago nos resultados dos meus exames. Mesma coisa, isso cabe ao professor, né? Nós temos que acolher aquela fala que o aluno traz, os resultados que ele apresenta mediante aos exames, vamos colocar assim, né? Eu coloco exames aí englobando as atividades gerais que são desenvolvidas com o aluno. E isso vai te dar subsídios para você ter a forma correta de como acolher esse estudante, né? Acolher é um estado psicológico e ele está em oposição ao ato de excluir. Então, avaliação versus exame. Está aí uma proposta. Então, a avaliação, ela não é excludente. O exame, propriamente dito em si, ele tem um caráter excludente. Então, vamos aprofundar mais esse tema durante a nossa formação de hoje, e aí vocês vão entender bem essa diferença que é proposta aqui no início da formação. Outro questionamento que surge, né? Como ser o avaliador da aprendizagem do outro? Então, a partir do momento que você entende a importância do ato de avaliar, você se faz esse questionamento, né? Como ser este ser, né, que vai avaliar a aprendizagem do outro? Então, tem alguns pressupostos aí, né? O processo de avaliar, né, é um processo de diálogo com a realidade da sala de aula, objetivando refletir e posicionar-se sobre o que nessa realidade acontece. Um auto de autoanálise e de autoconhecimento, tanto do professor quanto do aluno,
o professor precisa conhecer-se, saber de suas escolhas, reconhecer seus preconceitos, falhas, virtudes, saber da importância de suas decisões na vida do aluno. Então, esse quadro, ele traz aqui, basicamente, aquela visão que nós temos sobre o professor como uma figura humana. Nós somos humanos e temos as nossas concepções, temos nossas histórias, né? E hoje mesmo eu estava participando de uma formação do Conviva, né? E lá eles falam assim, num determinado momento da formação, um preconceito você só descobre que tem, né? Aliás, você precisa descobrir que tem o preconceito para poder trabalhá-lo. Então, muitas vezes a gente não acredita que tenha preconceitos, mas a gente acaba tendo um ou outro. Então, é uma coisa para se aprofundar. Inclusive, foi encaminhado para as escolas materiais que falam sobre esses assuntos, né? Então, seria interessante. Esse material está na mão dos vice-diretores, esse material está na mão dos professores mediadores, que nesse período de formação de remota, muita coisa está sendo abordada com os nossos alunos que estão à distância. E muito do que está envolvido no processo da avaliação. É proposta uma reflexão para a gente agora, que faz o seguinte, né? Como agimos se, no início do ano letivo, recebemos uma classe de 6º ano do ensino fundamental, com alunos oriundos de 2 escolas da rede municipal, com as idades entre 10 e 12 anos. Ou uma classe de 1º ano do ensino médio, com alunos vindos da rede municipal e da rede estadual, né? Pode ser a própria escola ou de outras, né? As faixas etárias aí é entre 14 e 16 anos, né? Então, frente a esse quadro, faz-se um questionamento, né? Quais ações o professor ou a professora poderia realizar na primeira semana de aula? E por quê? Para reflexão, a gente coloca aí algumas opções, né? Uma sondagem, né, acerca das aprendizagens que os alunos tiveram no ano anterior, né? Então, seriam uma sondagem com conteúdos e habilidades referente ao 5º ano, para aquelas turmas de 6º, e a aprendizagem das habilidades do 9º ano, para aquela turma de primeira série do ensino médio. Aí pergunta-se, por que sondagem com matérias, com conteúdos, com habilidades referentes aos anos anteriores? Porque é o início do ano letivo. Então, quando você aborda as habilidades de anos anteriores, você está vendo onde tem que ser necessário um aporte maior dos esforços para aquela turma estar preparada para a aprendizagem que vai ser desenvolvida naquele ano letivo que está se iniciando. Uma outra opção também, né, que pode ser aplicada nessa primeira semana, é a avaliação diagnóstica, né? É uma atividade que visa coletar informações sobre a aprendizagem de cada um desses alunos que estão nessas salas, né? Frente aos resultados obtidos nessa sondagem, nessas avaliações diagnósticas, vocês têm a opção de lançar mão de cadernos do aluno dos anos anteriores, né? Então, para uma retomada de assuntos e habilidades que ficaram pelo caminho na formação daqueles, caso seja diagnosticado isso, né? E também o livro didático, né, que a escola deve ter, ele serve como subsídio para essa retomada. Aí temos uma imagem que diz avaliar o tempo todo. Então, o tempo todo nós avaliamos, isso dentro e fora da escola, né? Nós avaliamos uma roupa que a gente quer, uma comida que a gente gosta, um programa de televisão que a gente quer assistir ou não, né? Então, a gente avalia o tempo todo.
Mas essa avaliação, a gente pode dizer que ela é difusa, né? Ela está ampla, né? E no nosso trabalho, né, dentro das escolas, nós temos a concepção, isso já está meio que consolidado na rede, que o processo todo tem que ser avaliado, né? Então, nós avaliamos o tempo todo, com certeza. Porém, essa avaliação contínua dentro da escola, ela tem que ter um objetivo, né? Tem que ter objetivos próprios para que visem a aprendizagem. Então, nós temos um slide aí que eu acho válido a leitura dele na íntegra, né? Em nossa rede, é comum o entendimento de que a avaliação é vista como um processo contínuo, explicitado nas participações dos alunos, em suas produções, nas avaliações pontuais, entre outras possibilidades. E não pode ser considerado um objetivo, né? Ou seja, a avaliação em si ela não é o objetivo, mas ela é sim um meio de verificar se os alunos adquiriram os conhecimentos que foram objetivados, né? Que foram visados. Por que avaliar, né? A avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que se articula com um projeto pedagógico e com o seu consequente projeto de ensino. A avaliação, tanto no geral quanto no caso específico de aprendizagem, não possui uma finalidade em si. Ela subsidia um curso de ação que visa construir o resultado previamente definido. A avaliação atravessa o ato de planejar e de executar. Por isso, contribui em todo o percurso da ação planificada. A avaliação se faz presente não só na identificação da perspectiva político-social, como também na seleção de meios alternativos e na execução do projeto, tendo em vista a sua construção. Ou seja, a avaliação, como crítica de percurso, é uma ferramenta necessária ao ser humano no processo de construção dos resultados que planificou produzir, assim como o é no redimensionamento da direção da ação. Isso é um texto de Lucchesi, de 2006. Agora eu passo a palavra ao Ronaldo, que vai falar para vocês referente a alguns instrumentos de avaliação. Ok, então a gente vai dar prosseguimento, falando de alguns instrumentos de avaliação que a gente já conhece, que está na rede, que a gente trabalha, mas a gente às vezes não para refletir um pouco sobre eles. Passa para mim, por favor. Então vamos observar esse exemplo, vamos ver essa questão. É uma questão de matemática, onde está lá o exercício, achar o x. Aí o aluno foi lá, circulou e pôs um x. Tá aqui. Essa é uma questão clássica, né? Virou até um meme já esse exercício, né? Mas, vejam, da maneira como foi posta, poderia ter sido colocada de uma maneira melhor, onde o aluno fosse compreender o objetivo que o professor queria, né? Então, poderia ser colocado dessa outra forma, assim, dado um triângulo retângulo, cujas medidas estão na figura, determine o valor da hipotenusa representado pela incógnita x, né? Esse é tá melhor, tá aí, né? O aluno, acho que fica mais claro para o aluno a compreensão do que o professor estava querendo. Poderia ser melhor? Ainda poderia melhorar ainda esse enunciado. Esse enunciado poderia estar dentro de um contexto, né? Então, sempre poderia melhorar, mas assim, a gente tem que sempre pensar, quando a gente propõe alguma coisa, pensar no que o nosso receptor vai entender, como que ele vai responder, o que ele precisa responder, ok? Então, essa é a ideia, né? Então, nesse slide agora a gente traz um embasamento teórico, né, que tem nas escolas
acredito que tem algumas escolas esse material, mas caso vocês não encontrem na escola, na internet também tem sobre esse autor, né? Que é o Afonso Caruso Ronca, conhecido como Ronca, onde ele traz esse artigo, né, a prova operatória, que ele traz sobre a contextualização, parametrização, exploração da capacidade de leitura e escrita do aluno, proposições de questões operatórias e não apenas transcritórias, e pode ser interdisciplinar. Então, veja, é sobre o que a gente estava falando da questão do enunciado. Então, o Ronca traz toda essa questão de como o aluno vai entender. Então, ao eu elaborar uma questão que vai ser avaliatória, eu tenho que pensar em todas essas questões, né? De como que o meu avaliado vai compreender. Então, eu tenho que pensar na contextualização, na parametrização, né? Explorar qual a capacidade de leitura que ele tem. Vejam, lá, quando a gente deu o exemplo que poderia ser um pouco melhor, a gente estava falando de triângulo, retângulo, cuja hipotenusa. Será que ele tem essa maturidade? Ele conhece o que é isso? Será que já foi trabalhado essas nomenclaturas com ele? Também a gente colocou aquilo como sendo o melhor, mas se o aluno não conhece o que é uma hipotenusa, não sabe o que é um triângulo retângulo, também não vai ser muito válido falar disso com ele, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? O próximo, por favor. Então, alguns critérios para a avaliação. Então, a avaliação ela tem que ser clara, ela tem que ter clareza nas ideias, tanto oral quanto escrita. Ela tem que ser clara. Ela tem que ter uma certa viabilidade. Ela tem que ter coerência com a realidade, sequência lógica, senso crítico, organização de ideias. Então, tudo isso que a gente está falando, a gente tem que se preocupar, né? Tem que se preocupar com essas questões, né? Clareza nas ideias, a viabilidade, a coerência, a realidade, sequências lógicas, senso crítico, organização das ideias, né? Então, a gente tem que pensar na participação, na cooperação, no interesse, na iniciativa, na organização, cumprimentos de prazos e outros. Então, esses são alguns critérios que a gente elenca aqui para vocês, né, de como fazer essa avaliação e se preocupar com isso, né? Quais são esses critérios? Eu tenho que me preocupar com isso. Todos eles? Não, nem sempre todos, mas alguns desses critérios eu tenho que estar levando em consideração ao elaborar uma questão. Ok? Pode passar? Né? Então, os instrumentos de avaliação. Pesquisa e preparação. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber o que eu vou preparar, não é simplesmente jogar qualquer coisa, né? Ela tem que estar dentro do meu planejamento, dentro do meu percurso que eu fiz, dentro daquilo que eu ensinei, né? Elaboração de projetos, relatórios, síntese, resumos, resenhas, estudos do meio, provas individual, em grupo, participação e comunidades virtuais, blogs, sites, wikis, videoconferências, webconferências, estudos de caso. Então, vejam, eu não vou só dar prova, eu não vou só dar lista de exercícios. Né? Eu tenho inúmeros instrumentos. Né? Provas operatórias, seminários, júri simulado, portfólio, autoavaliação, mapas contextuais, observação, debates, testes. Né? Agora, nesse momento que a gente está vivendo à distância, remota, os testes são muito legais. A gente já falou com vocês dos debates que a gente pode promover pelos vias WhatsApp, né? Seminários para eles gravarem vídeos, né? A gente, na outra TPC, falou da autoavaliação, da avaliação por rubrica, né? Então, eu posso construir a minha aula com mapas conceituais, onde vai facilitar melhor a memória, eu, professor, gravar. Então, são inúmeras questões que eu posso estar avaliando, que eu posso estar mensurando. E não só nota, né? Eu posso estar vendo o desempenho, eu posso estar vendo a verbalização do aluno, posso estar vendo a escrita, né? Eu não preciso sempre mensurar, quantificar, né? Eu posso avaliar sem quantificar, eu posso fazer uma avaliação qualitativa. Então, depende do instrumento que eu vou usar. Então, tem diversos instrumentos. Eu tenho que ver qual é o meu foco. O que eu quero com aquilo?
eu quero diagnosticar, eu quero mensurar o quanto foi aprendido, eu quero ver aquilo que eu preciso retomar. Então, eu tenho que usar o instrumento certo para o meu momento certo, ok? Eu não posso ser o professor de uma única ferramenta, de uma única avaliação, de um único olhar. Como a charge veio lá no começo dos animais, eu não posso pôr um único desafio para todo mundo e achar que isso é válido, né? Eu tenho que explorar todos os critérios que eu posso. Por favor, próximo. Então, a avaliação diagnóstica, né? Agora eu vou citar alguns pormenores, né? Eu vou trazer alguns. Avaliação diagnóstica, o que consiste? A avaliação diagnóstica, ela é constituída por uma sondagem, projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento do aluno, dando-lhe elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu. É uma etapa do processo educacional que tem por objetivo verificar em que medida os conhecimentos anteriores ocorreram e o que se faz necessário, planejar para selecionar dificuldades encontradas. Então, essa avaliação diagnóstica, ela não precisa ser feita só no início do ano ou só no início do semestre. Eu posso fazer a cada início de habilidade que eu queira desenvolver um tipo de avaliação diagnóstica, né? Eu posso usar um instrumento diferente para cada avaliação diagnóstica, a qual a gente conversou agora um pouco sobre os instrumentos. Então, a avaliação diagnóstica, ela é importante para isso, né? Para a gente saber qual é o nosso start, qual é o nosso ponto de partida, né? Próximo, por favor. A avaliação processual, em que consiste? Você já ouviu falar em avaliação processual? É um sinônimo de avaliação formativa ou contínua. Ela indica a prática de examinar a aprendizagem ao longo das atividades realizadas em sala de aula, produções, comentários, apresentações, criações e trabalho em grupo. Então, ela é uma avaliação processual. O nome já diz, ela tem um processo, um passo a passo a ser seguido, né? Então, ela tem isso aí, ela vem para examinar a aprendizagem ao longo das atividades. Então, eu proponho uma sequência de atividades, a qual, a cada pedacinho dessas atividades, eu estou avaliando, né? Estou vendo não só o resultado final, né? Como uma prova que eu faço e vejo quanto teve de acertos no final. Uma avaliação processual, eu faço várias atividades e vou medindo esse processo, fazendo correção durante esse processo para chegar no produto final que eu quero, né? Para chegar no produto aprendizagem final que eu quero. Então, eu vou tendo vários processos. É igual a gente fala do SARESP. O SARESP já é uma avaliação de resultado. Aí eu tenho aqui as APs, que são as minhas avaliações de processo, a qual eu vou averiguando a cada bimestre o que o aluno aprendeu, o que eu preciso retomar, para que chegue lá no SARESP e ele tenha as habilidades consolidadas. Ok? Próximo, por favor. Avaliação formativa, também chamada de avaliação para as aprendizagens. A avaliação formativa tem seu foco no processo de ensino e aprendizagem. Alguns teóricos chegam a nomear essa modalidade como o nome de avaliação formativa diagnóstica. A avaliação formativa não tem a finalidade probatória e está incorporada no ato de ensinar, integrada na ação de formação. Então, ela vem, o nome já diz, ela vem formar, ela vem agregar, interar. Então, é um processo de ensino e aprendizagem que vem ali passo a passo também para formar. Então, eu tenho um determinado problema, um determinado desafio e eu faço essa avaliação para ver, opa, peraí aqui, então, está vendo, dentro desse desafio, você não está, ainda não estamos atendendo. O que a gente precisa melhorar? Onde que a gente vai partir? Né? Então, essa é a intenção da avaliação formativa. Né? Quando a gente fala, tragam para os ATPCs as avaliações formativas. Né? Então, eu vou trazer coisas que vão suprir aquela necessidade daquele momento, né? Aquele desafio que está sendo posto para aquela equipe, para aquela turma. Né? Então, eu vou trazer algum autor, vou trazer algum texto, vou trazer
alguma coisa algum vídeo que remeta àquilo. Então, eu estou fazendo uma avaliação formativa, né? Próximo, por favor. Avaliação somativa. A avaliação somativa pretende ajuizar o progresso realizado pelo aluno ao final de uma unidade de aprendizagem, no sentido de aferir resultados já colhidos por avaliações do tipo formativa e obter indicadores que permitem aperfeiçoar o processo de ensino. A avaliação somativa são várias atividades, né, que eu vou, ao longo do processo, finalizar fazendo uma soma do processo. Ok? Então, avaliar consiste em quê? A imagem já nos diz muito. A imagem está o quê? Está aferindo a pressão do paciente. Com isso, ele vai ter o quê? Um diagnóstico. A pressão está alta, a pressão está baixa. E o que eu faço com isso? Eu tenho só um diagnóstico. Esse diagnóstico, o que eu vou fazer com ele? Então, o que eu faço com esse diagnóstico? Eu vou tomar uma decisão. Então, eu tomo essa decisão baseada num diagnóstico. A pressão está alta, eu vou dar um remédio para baixar. A pressão está baixa, eu vou dar um remédio para estabilizar essa pressão. Então, a mesma coisa, eu faço essa transposição para a escola. Quando eu avalio, é para eu tomar uma decisão. Eu vou ter que retomar o que eu já trabalhei, eu vou ter que avançar. Tem só algum ponto que eu preciso retomar? Então, quando a gente fala de avaliação somativa, não é dar várias atividades e vou dando um pontinho, 2 pontinhos, 3, no final eu somo tudo. Isso não é uma... Isso eu só estou somando, mas eu não estou vendo processo nenhum. Então, quando a gente fala lá da avaliação somativa, ela é uma soma das avaliações formativas. Então, a cada trechinho, eu fui formando, né? Então, a minha decisão tem que ser pautada em evidência. Então, ao decidir, temos que levar em conta a constatação obtida pelo diagnóstico e como orientar os estudantes durante o percurso de suas aprendizagens, levando em conta o objetivo a atingir, que deve estar explicitado no planejamento, né? Então, eu tenho que constatar, eu tenho que ter tudo lá no meu planejamento, né? É uma coisa que é uma prática nossa, né? Já tem que fazer parte do nosso prático, está lá no planejamento, né? Então, ao decidir, eu vou levar em conta a constatação obtida pelo diagnóstico, ok? Então, avaliar. Avaliar, esse quadro eu gosto muito porque ele mostra claramente 2 caminhos que a gente tem a seguir, né, na avaliação. 2 caminhos que acabam se encontrando ou não, dependendo do que eu decidir. Então, avaliar pode me levar a um diagnóstico, e com esse diagnóstico, ou eu constato algo, ou eu qualifico algo, né? Se eu constatar, eu vou descrever o que eu constatei e vou decidir uma ação. Se eu qualificar, eu vou comparar com um padrão de critério. Comparar com um padrão de critério, se está próximo ou se não está, se eu cheguei ou não cheguei, né? E vou fazer o quê? Eu vou para quais são os objetivos e habilidades que eu tenho que tomar. Agora, avaliar também pode me levar a decidir. Se eu decidir, o que eu vou fazer, né? Eu vou chegar lá na mesma coisa. Eu vou fazer quais são os objetivos e quais as habilidades que eu vou retomar, que eu vou aplicar, que eu vou desenvolver. Ok? Então, esses são o organograma que define bem a questão do avaliar. Avaliar eu posso diagnosticar e também decidir. Então, vejam que são caminhos que acabam se encontrando, né? Mas eu tenho que ter em mente que sempre que eu estou avaliando, vou ter que tomar uma decisão sobre aquilo. E não é simplesmente o contagem de pontos, né?
ou simplesmente eu somo as atividades e faço uma média disso, né? Eu também não posso ficar usando a avaliação como ameaça, como crítica, como coisa, entendeu? Ok? Próximo, por favor. Resumindo, então, o que a gente conversou, a avaliação vem a quê? Investigar, conhecer, e o conhecimento e a ação. Então, investigar leva a um conhecimento, este conhecimento, a gente toma uma ação e parte para... esse conhecimento nos leva a uma ação, ok? Então, resumindo o que a gente falou de avaliação dos instrumentos e da prática, da avaliação, é isso, investigar, conhecer. Esse conhecimento me leva ao quê? A uma ação, a uma decisão, ok? Vanderlei, com você. Muito obrigado, Ronaldo. Então, pessoal, o que nós vimos até agora, né? Vimos aí alguns textos, algumas charges e alguns conceitos a respeito de avaliação. E agora, tudo bem, feitas as avaliações que a gente, né, costuma fazer aí de forma rotineira na escola, ou não, né, que podemos começar a praticar a partir de agora, né? Como que eu faço particular a aprendizagem dos estudantes com os resultados que eles apresentaram? Né? Então, pode passar. Né? E a avaliação da aprendizagem em processo? Né? Então, o que seria isso? Pode passar. A análise das respostas, além de ser uma metodologia de pesquisa, pode ser também enfocada como uma metodologia de ensino, se for empregada na sala de aula como trampolim para a aprendizagem. Ou seja, gente, quando a gente fala em dar uma devolutiva de uma avaliação, essa devolutiva ela é tão importante quanto a própria avaliação. Né? Porque não adianta a gente pedir que o aluno realize uma avaliação se depois, né, ele não souber, né, nas questões principalmente que ele errou. Aqui a gente já falou em ATPCs anterior, né, do Guy Brousseau, né, que para a aprendizagem da matemática ele fala que o erro é importantíssimo, né? Então, se o aluno não percebe onde ele errou, né, e o que levou ele ao erro, como que a gente pode esperar que ele aprenda? Pode passar, por favor. Bom, o ato de avaliar, né? Então, o aspecto devolutivo, como a gente já falou, ele é importantíssimo. Vamos ver agora, então, alguns modelos aí, né? O que a gente pode fazer em termos de devolutiva. Então, como corrigir os erros dos alunos, né? Com objetivos de ajudá-los a avançar. Então, essa é a grande perspectiva, né? Nós, como professores, temos que encarar o erro como essa possibilidade de avanço do aluno, né? E não apenas como uma consequência de algo que ele não entendeu e ele vai ser penalizado porque ele errou. Né? A gente já falou aqui dessa ideia de não usar a prova como de caráter punitivo jamais, né? A prova ela tem que servir como uma correção, né, de caminhos a ser trilhado. Então, uma boa correção de prova é aquela na qual o professor trabalha os resultados da classe para orientar a melhor forma de superar as dificuldades. Pode passar? Então, por exemplo, né, vamos ver como que ficaria a devolutiva no caso de uma prova objetiva. Então, pode ser feita uma correção oral com observações nas potencialidades e resgate de alguns conceitos para recuperar as defasagens. Olha que interessante, na hora que eu estou ali fazendo, né, essa correção, eu já posso voltar em alguns conceitos e mostrar como que esses conceitos deveriam ser utilizados na hora da resolução daquela questão. E conduzir o aluno, né, a fazer o caminho correto. Pode passar. Pode passar. E se no caso for uma produção textual? Né? Então, seja lá em qual área que a gente atue, né? Mesmo se a gente pensar na área de exatas, né? Mas em química, física, matemática, né? Dá para a gente trabalhar a produção textual com os alunos, né? Eu, como sou professor de matemática, né? Eu trabalho muito a parte da história da matemática, por exemplo. Né? Eu posso pedir para que os alunos, né, leiam alguns artigos a respeito da história da matemática e me apresentem uma produção textual disso. Então, normalmente é feita uma correção prévia com registro de potencialidades e dificuldades. Então, nessa correção eu aponto para o aluno ali, né, o que ele poderia melhorar e aonde ele não foi muito feliz.
Pode-se fazer o resgate de conceitos com base nas fragilidades registradas, né? De pontuação, coesão, tem coerência, não tem no que você falou, faltou informação, né? O que poderia ser acrescentado ali. Então, a correção com abas, né? Indicando o que o texto precisa recuperar. Depois a gente vai ver um pouquinho mais também a recuperação, um pouquinho mais sobre essa devolutiva com abas. E se for uma devolutiva de trabalho em grupo? Olha que interessante, né? Normalmente, eu estou dizendo por mim, assim, pelo menos da minha experiência prática, né? Aí cada um avalia, eu acho que é um momento de reflexão, do professor pedir trabalhos em grupos, né? E o professor coleta aquelas informações, lê, avalia, dá um trabalho e não dá uma devolutiva para os alunos, né? Não é muito comum a gente ver o professor fazer isso. Então, quais seriam aí as etapas de dar uma devolutiva eficiente a respeito dos trabalhos em grupo? Então, por definição, o que seria um trabalho em grupo? São atividades de naturezas diversas, que ela pode ser escrita, oral, gráfica, corporal, realizada normalmente de forma coletiva. Qual é a função dela? É construir conhecimentos de forma colaborativa. A vantagem é a interação de um fator de aprendizagem, por isso, né, existem trocas horizontais aí muito importantes nessa elaboração. A atenção que eu preciso ter, que é um procedimento que não tira do professor a necessidade de buscar informações para orientar as equipes. Eu não posso simplesmente dar um tema e falar, se vira, vai lá pesquisar. Não, eu tenho que orientar. Aí é que entra a ideia do professor como um orientador. E nem deve substituir os momentos individuais de aprendizagem. O planejamento, né, de um trabalho em grupo, ele tem que propor uma série de atividades relacionadas, né, ao conteúdo a ser trabalhado. Fornecer fonte de pesquisa, né, ensinar quais são os procedimentos necessários e básicos aí para que seja executado as ações para chegar nesse objetivo. Qual é a análise, né? Acompanhar os grupos, intervir, dar mais atenção àqueles que não estão conseguindo produzir adequadamente e como que utilizar as informações. Observar, né, se houve participação de todos, né, e colaboração entre os colegas e atribuir valores a essas diversas etapas, tá bom? Pode passar. A devolutiva para as provas objetivas, né? Por definição, o que seria a prova objetiva? É uma série de perguntas diretas para respostas curtas, com apenas uma solução possível. Função desse tipo de avaliação: avaliar o que o aluno aprendeu sobre dados singulares e específicos do conteúdo. Vantagem dela é familiarizar aí o estudante, né? De forma simples e prepará-lo para responder questões desse tipo. E abrange uma boa parte aí do que foi exposto em aula. A atenção é focar nas questões somente em conteúdos já trabalhados em aula. Planejamento: eu vou selecionar os conteúdos para elaborar as questões e fazer aí, né, a chave, né, um link com as correções que eu desejo. E elaborar aí as instruções de maneira adequada de responder as perguntas. Lembra daquela, lá no início também, daquela questão que a gente colocou, né? Acho o X. Então, quer dizer, eu vou ter que elaborar a questão da melhor maneira possível que o aluno saiba o que tem que fazer. A análise desse tipo é definir o valor de cada questão e normalmente multiplica-se pelo número de respostas corretas, né? E como que eu utilizo essas informações? Ela parte da análise das questões que todos os alunos acertaram e aí eu tenho que retomar os conteúdos referentes àquelas em que a maioria da turma errou. Gente, pode ver que quando a gente faz a AP, é bem isso, né? A gente lança as APs no sistema, aí entramos lá na plataforma Foco Aprendizado e nós temos lá o gráfico dos acertos. E o que a gente foca? Naquela que os alunos mais erraram. Ali é um alerta para a gente, né? Porque se os alunos erraram mais aquela questão, né, estou falando no caso da AP, que ela não deixa de ser uma ideia de uma formativa, eu vou estar olhando, o que será que aconteceu? Será que eu não consegui dar conta desse conteúdo? Será que eu passei muito por cima do conceito? Qual é a base que os alunos erraram? Então, é isso que me leva a fazer uma correção adequada. E se for uma prova dissertativa? Né? Bom, nesse caso, né, qual é a definição? É uma série de perguntas que exigem capacidade de estabelecer relações, resumir, analisar, explicar. Né? Então, em matemática, a gente não se vale muito da prova dissertativa, mas outros componentes curriculares, né, com certeza. A função: verificar a capacidade de analisar o problema central, abstrair fatos, formular ideias e redigi-las. Né?
Vantagem: o aluno tem liberdade para expor os pensamentos, mostrando habilidades de organização, interpretação, né? E expressar aí as suas opiniões. A atenção que tem que se ter, né, com esse tipo de prova: definir o número de questões pensando no tempo que o aluno terá para resolver cada uma delas. O planejamento é elaborar poucas questões e dar tempo suficiente para que os alunos possam pensar e sistematizar as respostas. A análise: definir o valor de cada pergunta e atribuir pesos à clareza das ideias, à capacidade de argumentação e conclusão. E como utilizar a informação após a correção das provas, discutir coletivamente algumas questões respondidas, né, de diferentes modos pelos alunos. Ou seja, eu socializo, né, essas informações para que os alunos tenham a percepção, né, de que as pessoas pensam diferente e que, na verdade, o pensamento pode ser diferente, mas, ao mesmo tempo, correto. Bom, exemplificando, a gente tem também aí a ideia da produção textual, né? Por exemplo, disserte acerca do seu posicionamento sobre as redes sociais, né? Então, nesse caso, o aluno ele vai dar a sua justificativa a respeito, né? E o professor, então, pode passar. O professor vai verificar como que ele vai fazer essa correção. Então, uma das possibilidades é a famosa correção por abas. Então, nesses nossos tempos agora de aulas remotas, né, é muito comum que a gente solicite uma produção ao aluno, ele resolva essa produção, por exemplo, num Word, né, e nos devolva. E aí a correção por aba acaba ficando interessante, porque é uma ferramenta do próprio Word que a gente pode fazer isso. Ele indica um trecho que necessita de uma reescrita, né? E, após alguns conceitos revisitados, o aluno reescreve seu texto de acordo com a devolutiva que o professor forneceu. E fica mais ou menos com esse aspecto, né? Olha lá, a parte escrita pelo aluno, né? E ali ao lado direito vocês têm os comentários que o professor coloca. Essa aí é a ideia da aba, né? O que ele tem que fazer? Olha, coloque um título, né? Ó, observe que aqui está faltando concordância. Ó, você aqui não está colocando vírgula, né? Então, o professor coloca essas observações, né? É uma devolutiva também bem importante e facilitadora aí nesse momento que a gente, como eu já falei aí, de aulas remotas, né? Ou quando você solicita um trabalho que o aluno devolve ele para você em formato eletrônico. Pode passar. Como o assunto da avaliação, né, ele é muito importante, e nós estamos tendo até aí hoje, né, a nossa ATPC com base nisso, ao longo dos anos aí, foi enviado uma quantidade razoável de material para as escolas, né? Então, as escolas que possuírem aí o seu acervo completo, vocês vão poder achar todos esses livros aí, né, no acervo aí da biblioteca do Espaço do Professor na sua escola, né? Ou, pelo menos, a maioria deles vocês devem ter aí acesso. E aí tem os profissionais aí autores, né, que são considerados aí como grandes conhecedores da área, como o Lucchesi, que a gente falou aqui várias vezes hoje, o Celso Vasconcelos, a Jussara Hoffmann, né, entre outros. Tá ok, pessoal? E agora, então, eu passo a palavra para a Mariana. Acho que muitos de vocês já conhecem, né, esse recurso digital aí, que é o Mentimeter. Talvez alguns ainda não conheçam. Então, para que ele serve? Ele cria interações em tempo real, como enquetes, nuvem de palavras, ou coleta de perguntas. No nosso ATPC ao vivo, a gente vai fazer um quiz usando o Mentimeter, tá? Como é uma gravação, não vai dar para a gente fazer essa interação, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais, o nosso PCNP Bruno, de tecnologia, ele tem um canal no YouTube que ele disponibilizou um mini curso para usar essa ferramenta, ok? E aqui é o acesso para a gente entrar para começar o nosso quiz, que vai ser ao vivo no dia do ATPC. Vou passar a palavra para a Rose. Isso. Então, nós estamos chegando ao final do nosso ATPC e solicitamos que vocês realizem essa avaliação por rubrica. É um tipo de avaliação que já foi abordado em ATPCs anteriores e é muito interessante, porque ela
sugere uma autoavaliação, que é como vocês se enxergam durante o que foi abordado, como vocês se enxergam nesse processo. Acho que é importante para vocês fazerem uma reflexão e para nós como um sinalizador. Bom, para entrar, basta vocês acessarem o QR Code ou o link em azul. No final, no próximo ATPC, daremos a devolutiva dessa avaliação. Próximo. Aí a equipe escolheu uma reflexão que diz: o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando. Eu acho que é bem pertinente para o momento. Com certeza, entramos nesse momento remoto de um jeito. Quais são as referências bibliográficas que utilizamos para elaborar esse ATPC? Então, fica as sugestões de leituras, quase todas que sobre o tema avaliação. Próximo slide. Os nossos contatos, todos os PCNPs, seus números de telefone, e embaixo o blog de Ciências e Biologia, para consultar. E aí adicionamos umas leituras complementares, que no ao vivo nós não vamos abordar, fica como sugestão para complementar o tema avaliação. Algumas lâminas que, quando estiverem um tempinho, nós sugerimos a leitura para enriquecer. É isso, esse diário aí bordado. É isso, a gente se despede e agradece a participação de todos. Da minha parte também, agradeço a participação de todos. Novamente, estamos aí à disposição de vocês, nos nossos contatos, e no que precisar, procura a gente no Núcleo Pedagógico. Forte abraço a todos e boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Bom trabalho. Fiquem com Deus. De bom. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Semana que vem nós não temos a TPC pela DE, tá bom? A TPC vai ser só pelas escolas e pela EFAP. Então, nos vemos daqui 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus.